Comendo, bora começar o programa aqui agora, rapidamente. Vamos. O que cada um vai fazer mesmo? Tu dá o tapinha, dá a palminha. O Natan, ele fala os inscritos e eu falo o resto. Beleza, Valeu? vou dar o tapinha, hein? 3, 2, 1 e... Cara, tem que ser alto. tem que ser algo, irmão. É mais não. Mais alto, cara. Faz um. Acho que eu tô falando de... Assim, pô. Bate. Tá bom. Estão errando muito. Deixa com a gente aqui rapidinho, né? Como assim? Não, hoje é com a gente, Não, não. que isso? Não, que isso? Não, pô, sai, que sai isso? rapidinho. Pô, tá expulsando a gente? Socorro! Agora é com a gente, não é mesmo? Vamos lá. Roda a vinheta. Fala, galera. Beleza, estamos aqui começando mais um podcast um pouco diferente, mas, não é mesmo, com as meninas aqui no comando hoje, né, certo, tudo certo. E a gente vai começar aqui mais um podcast, tem a nossa convidada, daqui a pouco a gente apresenta, mas a gente vai começar também agradecendo pelos inscritos, né. A gente invadiu um pouquinho aqui, mas também tem os inscritos, agradecer pelos 100 inscritos lá no Instagram, lá no YouTube. Cadê o YouTube, né? Ui, deixar aquele seu like, certo? Fala aí, Laizinho, um pouco. Fala aí, Júlio, um pouquinho. Gente, olha, a gente tá um pouco nervosa, porque geralmente a gente fica por trás das câmeras, então fica mais difícil. Mas a gente tá aqui e também eu quero falar que eu ajudo tanto nas câmeras quanto no Instagram, então já segue lá. Porque isso daqui gera empregos, galera, gera empregos. Então, quero agradecer a todo mundo que segue, tá sempre engajando lá o nosso Instagram, que é qualidade de verdade. Então, se vocês querem ver alguma coisa diferente e tudo mais, já manda uma DM, fala com a gente, que aí a gente vai estar sempre procurando melhorar, né? Sim. Outra coisa, eu sei que vocês não conhecem a gente, então a gente vai se apresentar, né? Eu sou a Ludmila, prazer, pra quem não conhece. Fala o que você faz. Eu sou editora deles, eu mexo ali né, nos vídeos, na edição lá. Você, qual é o seu nome? Laísa Vitória. Ela dá apoio pra gente, galera, ela dá apoio, beleza? Bom, gente, meu nome é Júlia e eu já falei, eu sou a DM do Instagram, então tudo que vocês verem lá que é postado, sou eu que posto, tá? Porque os meninos não fazem nada, eles só gravam, entendeu? A gente tá aqui pra falar a verdade, tá? É isso aí. Então, Nada mais que a verdade. Exatamente, viu? Então a gente tá no comando hoje. Então a gente vai apresentar a nossa ilustre convidada, muito especial. Pode olhar pra câmerazinha. Carol, vamos chamar você de Carol, porque Isabelle... Caroline. Carol. Carolina. Carolina. Né. Tá, eu acertei. Enfim, Carol, gente, Carol. Muito prazer de estar aqui, certo? Meu. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Sim. Graças a Deus. Verdade, não tive nada a ver com esse atraso. Eu não posso falar muita coisa, né? Ué? Eu sou a rainha do atraso, gente. Ah, é verdade, ela atrasa muito. Bate aqui. Mas enfim, que bom você estar aqui com a gente, um podcast diferenciado, sem os meninos. Estou muito feliz por isso. Não, calma. Você falou sem os meninos, mas isso daí é uma inverdade, porque eles estão aqui pra nos servir, nos ajudar. Exatamente. Inclusive, hoje o podcast é um pouquinho diferente, não é não? Caraca, tem aquelas eu tô me submetendo a aguinhas. isso, mano. Poxa, aquela aguinha. Olha aí que coisa bonita, gente. Não, pode colocar aqui no meio, a gente vai se servir depois. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Nosso estúdio não, né? Mas nossa mesa hoje tem brownie, tem... Gente, vocês não têm noção do cheiro maravilhoso que tá aqui. Verdade. Muito obrigada, Daniel. Obedecendo todas as normas, pra deixar claro. Exatamente. Olha, gente. Adorei. Vou até beber uma aguinha aqui, rapidinho. Já pode comer o brownie? Pode comer o brownie, fica à vontade. Pode ficar à O vontade. podcast que hoje pode comer, pode beber, vamos conversar, falar um pouco também sobre a palavra. Eles estão indo embora ali, mas pode... não estão indo não, mas enfim. Vamos lá. Para começar nosso podcast, vamos falar um pouco sobre você. Vamos lá. Certo? Como trabalho, o que gosta de fazer. Como começou, porque eu soube que você era influencer, trabalha aí no Instagram um pouquinho, com perguntas. E aí? Meu nome é Caroline.
B. Caroline. Sim, para os íntimos agora é Carol. Não vou falar minha idade, mas enfim, eu sou enfermeira por profissão, né? Também sou técnica de enfermagem e gosto muito assim de estar atualizando a galera tanto pela palavra de Deus como também pela saúde. Então, quando eu vejo que existem algumas dúvidas frequentes com relação a essas duas questões, eu tento estudar um pouquinho sobre o assunto e esmiuçar nas redes, né? No momento eu uso o Facebook, o Instagram e o Twitter, o WhatsApp, tá? E no momento é só. Olha, bem influencer, né, gente? Usando todas as redes sociais. Eu não consegui usar tudo isso, porque... Eu só uso Instagram mesmo e é isso aí. Eu só uso Instagram. Eu uso Instagram e TikTok, mas eu não posto nada no TikTok. Sim, TikTok, eu tenho TikTok também. Se quiser, pode anunciar, falar o nome dessas redes sociais, o povo começar a Pode seguir. procurar lá. O nome é um pouquinho difícil, mas eu acho que eu sou a única, tá? Caroline Nouzires com Z Mouza. Pode procurar lá que eu sou a única. Vai estar aqui embaixo pra facilitar pra vocês, tá bom? Porque eu também não entendi muita coisa. Mas, enfim, fala um pouquinho aí, Júlia, sobre o tema. Então, galera, o tema de hoje é um tema muito interessante. E quando a gente foi estudar sobre esse tema, eu percebi que muito pouca gente fala sobre esse assunto. Então, eu acho que é um assunto realmente muito importante pra gente estar tratando, principalmente no momento que a gente está vivendo, que é a Bíblia relativista. Bíblia relativista. É um assunto bem mais complexo do que esperado, mas a gente indo pelo caminho certo, a gente consegue entender, né, um pouquinho. A gente estudou um pouquinho também para falar sobre, trazer esse tema para vocês. Tem até um papelzinho aqui, porque ninguém é de ferro, né? Tem aqui as minhas noções, a Bíbliazinha, tudo bonitinho. E vamos começar? Laísa, fala um pouquinho do tema pra gente. Uma introduçãozinha aí, Laísa. Então, gente, primeiramente, eu gostaria de anunciar que eu tenho muita vergonha. Depois ela se solta. Porque se eu não falar que eu tenho vergonha, aí eu não falo mesmo nada. Mas então, o nosso tema de hoje, como a Júlia falou, vai ser a Bíblia relativista. Nós vamos comentar um pouco sobre o que o ser humano tem entendido da Bíblia ou... vamos dizer assim, entendido entre aspas, né? Porque muitas vezes a gente tenta fazer essa modificaçãozinha, né? Pra melhorar aquilo que a gente acha que a gente pode fazer, mas aquilo que a gente acha que não pode, ou que não precisa, ou que a gente não gosta, a gente simplesmente escolhe ignorar e descartar. Fala, deixa pra lá. A gente seguir o que quer. a Bíblia pra nossa vida. A gente procura as verdades, mas aquelas verdades relativas, aquelas meias verdades, né? Que nem sempre são as melhores a ser seguidas. Agora, para nossa colega convidada, abrir realmente o tema. Assim, tem alguma coisa para falar? Sim, por muitas vezes a gente acaba procurando, né, pegar a palavra de Deus, mas a gente quer transformar na nossa palavra, né? Então as pessoas falam, eu preciso ler a palavra de Deus porque é por lá que Deus se revela, né? E às vezes a gente quer justamente abrir a palavra de Deus e falar assim, Senhor, agora fala comigo. Tá, entendi. Então eu vou fazer tal coisa porque eu realmente acho que o Senhor falou dessa forma, né? Porque a pessoa já vai ler a palavra, vai ler a Bíblia, achando que Deus vai responder conforme a sua vontade. Vou adaptar conforme o que eu acho que Deus deveria decidir sobre mim, né? Mas não é assim que funciona. É por isso a importância da oração. A gente pedir ao Santo Espírito de Deus que desconstrua o que a gente quer para que a gente aceite o que Deus está disposto a nos oferecer. É isso aí. A gente começa a ler a Bíblia, né? Aí, Senhor, eu quero uma resposta. Vamos lá. Só que a gente já lê a Bíblia com a resposta na nossa mente. Já tem aquela intenção, eu quero isso, então, olha, falou isso aqui que eu queria, que bom! Nossa, muito obrigada, Senhor, e nem busca a orientação dele, só abre assim na Bíblia e vê aquela verdade, entende? Então, assim, a gente tem que ver, né, como ela falou, a comunhão é muito importante. Mas, Júlia, eu sei que você tem uma novidade pra gente. Bom, livrinho aí, não é bem uma novidade, gente. Esse livro, um dia eu queria comprar muito um livro que não era cristão. Eu gosto muito da leitura cristã, todos os livros que eu leio geralmente são cristãos, mas aí eu tava querendo procurar coisas novas pra poder começar a ler, mas aí a minha mãe falou, Júlia, cultura cristã para poder desenvolver a fé e tudo mais. Aí
eu pesquisei no YouTube livros cristãos para adolescentes, que tem uma linguagem para adolescentes. E eu achei esse livro aqui, se chama Desconforme-se, um chamado para o jovem do século XXI. Aqui, gente, esse livro, eu vou confessar para vocês, ainda não terminei de ler, mas muitas das coisas que eu vou falar aqui vão ser em base no livro e principalmente na Bíblia também. Então, é realmente muito interessante e tem algumas partes aqui que realmente tem a ver com o nosso tema. Eu até marquei aqui pra gente poder estar batendo um papo sobre isso. É marcação de livro, é anotação, é Bíblia. Então, tudo certinho. Mas para começar agora, que já começou na verdade, né? Começar de novo, mas enfim. O que você entende sobre uma coisa relativa? O que é relativo? Cara, eu não vou pela definição, né? Eu vou pelo que eu entendo de relativo. Tipo, uma coisa que depende disso ou depende daquilo, né? Eu queria usar um exemplo, mas eu não tô pensando no exemplo agora. Tipo, eu não sei, tipo, é isso que eu falei. Se depende disso ou depende daquilo, entendeu? Eu acho que é isso. Depende. Depende, relativo, depende. Um Se exemplo acontecer bem isso, bacana, não dá pra ver aqui agora, né? Por exemplo, mas a questão do copo. Esse copo está meio cheio ou está meio vazio? Exatamente. Depende de quem está observando, né? Exatamente. isso aí, nossa, perfeito. Ótimo exemplo. Mas agora, uma Bíblia relativa. Uma Bíblia... A Bíblia tem dúvidas, tem questões, a gente pode justificar, a gente pode mudar, a gente pode... E aí, o que vocês acham? Eu acredito que tem muitas questões que a própria Bíblia responde. Basta a gente correr atrás, entendeu? Estudar a respeito, né? Como diria um versículo bíblico, é um pouco aqui, um pouco ali, né? E a gente consegue essas respostas. E acredito que as respostas que não estão aqui, a gente tem que entregar para Deus, né? E pedir para que Ele nos oriente da melhor forma as decisões por qual tomar. E tem coisas também que simplesmente não são reveladas porque não, né? Por exemplo, eu esqueci de falar esse detalhe, mas eu sou mãe de uma criança de 2 anos, né? Então, às vezes, ela tá ali com a faca, loucamente alucinada. Filha, me dá a faca. Por quê? Porque não vai adiantar eu explicar pra ela que ela pode se cortar e que a gente vai ter que ir pra emergência e que ela vai tomar ponto? Não, porque ela não vai entender o mínimo. Então, simplesmente, Deus falou, não faça isso, ponto. E a gente tem que falar, tá bom, papai. Mas muitas das vezes a gente quer uma justificativa, a gente quer tudo, a gente quer entender quem é Deus. Mas nem sempre não é possível. Com a nossa mentalidade humana e muito limitada, a gente quer resposta. Mas por quê? Não, pera aí, aqui tá escrito isso aqui. Por que, Deus? Por quê? Por que o ser humano é assim? A Bíblia é a resposta que a gente precisa e não a resposta que a gente quer. Perfeito. Palmas, gente, palmas. Muito bom. Perfeito. Não trouxe meu caderninho de anotações. Que é uma caneta. Então, o que eu ia falar, né, que a Lud falou que, tipo, foi mal, gente, eu não coloquei o microfone na minha boca, mas enfim, a Lud falou que é impossível a gente entender Deus, e, tipo, realmente, é impossível, não tem como a gente entender um ser tão grandioso que a nossa mente tá tão limitada, até porque a gente não usa, tipo, totalmente o nosso cérebro, né? Causas do pecado. Exatamente. Então, é impossível a gente entender Deus, mas não é impossível a gente conhecer a Deus. Através da palavra de Deus, a gente pode conhecer a Deus. A partir do momento em que a gente conhece a Deus, a gente passa a entender o que Deus quer pra gente. E a gente para de querer fazer o que a gente pensa, mas sim a vontade em que Deus quer pra gente. Isso aí. Você entrou num assunto muito interessante que você falou que a gente consegue entender Deus, a gente consegue entender Jesus, mas muitas pessoas entendem meia coisa, digamos assim, porque a gente sempre quer um Jesus que salva, que liberta, aquele Jesus de amor, sabe? Mas também tem que entender que ele é um juiz que ele julga, que ao mesmo tempo que ele salva, ele também pode condenar. Então, assim, a gente tem que entender nessa base da razão, do raciocínio, não somente de que eu quero aquele sentimento flor da pele, aquele sentimento de amor, a gente também quer um Deus que nos guie, nos conduza, nos ensine, né? Exato.
Sobre essa questão do relativismo, tem uma parte aqui interessante do livro que eu até marquei, que diz assim: em uma matéria da revista Isso É, sobre as novas formas de religião no Brasil, uma professora de Ciências Sociais e Religião afirmou que é pouco ortodoxo, que Deus é pouco ortodoxo, redesenhado a lápis, cujos contornos podem ser apagados e refeitos de acordo com a novidade da próxima experiência. Esta professora, com base em pesquisas acadêmicas, percebeu que o cristianismo, principalmente, mas que com base nas diversas correntes religiosas que experimentam, criaram sua definição pessoal do que é Deus. Por isso, a professora disse que Deus está sendo desenhado a lápis. Sempre dá para apagar e desenhar uma coisa diferente. Olha que perigoso. Não é? Gostei disso aí. Legal. Deus desenhado a lápis. Qualquer pessoa pode apagar e desenhar. E olha que é ele que desenha tudo. Exatamente. Nenhuma caneta permanente tem o que Deus sabe. Nem isso. Mas conta um pouquinho mais pra gente. Fala um pouquinho, que tá muito quietinho. Pode soltar, pode falar à vontade, falar sobre o tema. A respeito disso, Deus ser construído da nossa maneira, a gente vê aí que as religiões são exatamente isso. É alguém que não concordou da forma que era. Não, peraí, não gostei desse ponto. Então vou criar uma denominação que seja assim, assim, assado, porque é assim que eu quero viver, não é? Até mesmo, digamos assim, que nós, os adventistas, saímos de outras denominações porque descobrimos verdades, entendeu? E dentro dessas verdades não dava para continuar nas doutrinas que se seguiam. Poxa, eu pensei que ninguém ia começar. Não, pode ir, peraí. Tem até guardanapinha aqui se ficar em pé. Parênteses. Não, peraí, eu vou ajudar também. Uma pausa aí. Não, pode continuar falando que a gente vai servir você. Sim. Ó, o cheiro, ó. Subiu aqui, né? Subiu. Mas enfim, essa é a questão. Religiosidade é diferente de comunhão. Muito obrigada. Né? A gente às vezes tem muita religiosidade, mas a gente, como a nossa amiga falou, a gente entende pouco sobre Deus. Porque a gente quer entender de regrinhas, mas não quer entender qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas. Então a gente quer viver, como diria um grande pastor que eu gosto muito, também músico, Thiago Arraes, a gente quer viver nas ondas de fé. Né? Quando tá tudo muito bem, a gente, sou super crente, uau! Quando não tá muito legal, não tá muito bom não, vou ali dar uma voltinha, quando der eu volto. Né? Então essa é a questão. A gente precisa ser cristão não só de placa, mas de vivência. Um pouco mesmo. Ai, peraí, outro palmas. Tem que ter um caderninho aqui pra anotar essas frases. O livro, inclusive, fala sobre isso. Que religião e espiritualidade não são mais a mesma coisa. Calma aí que eu tô salivando. Enfim, e que as pessoas veem religião como prédios e denominações que querem impor regras, e já a espiritualidade vem como uma coisa que, eu sigo a Deus, mas eu sigo a Deus, é só isso, eu não preciso seguir a... Então, eu sigo aquele Deus de amor que eu quero que seja. Quando eu quero conforto, quando eu recebo uma coisa muito boa, obrigada, Senhor, você me proporcionou isso. Aí, uma coisa ruim, poxa, Deus, que isso? nós era brother, cara. Agora você tá assim. É aquela questão, né? Não, acredito super em Deus, aquela força poderosa, uau, não, impossível não ter ninguém lá em cima, o cara lá em cima, né? O pessoal fala. E a vida é tão boa. Né? Mas ele lá e eu aqui. Entendeu? Nada dessa historinha de Bíblia não, que essa história é pra criança dormir. Isso aí é contos, entendeu? Isso aí não serve pra mim não. Mas Deus, tô super contigo. Você falou uma coisa muito interessante, que eu sempre falei aqui na igreja sobre as denominações, não que a palavra dele seja errada, ou seja, não é errada, porque eles pregam um Deus de amor, e realmente Deus é um Deus de amor, mas
eu sempre senti falta, teve uma época, umas semaninhas, que eu fui visitando essas outras denominações. Então, eu ia de cada igreja diferente, eu fui em católica, eu fui em evangélica, eu fui em outras denominações que tem por aí, e eu gostei muito, eu fui conhecendo pessoas novas, fui conhecendo as outras denominações que eu não conhecia, mas eu sempre vi um padrão, que é sempre obrigada a Deus, Deus é amor, e amém, aleluia e glória. Mas eu nunca vi aquela mensagem apontando a Bíblia, porque é isso, vamos responder a Bíblia aqui com esse versículo aqui, porque a Bíblia se responde, vamos estudar isso aqui, detalhe por detalhe, 10 mandamentos, esse tipo de coisa, mas eu não vejo isso nas outras igrejas. É tudo muito superficial. Quer ver uma coisa que eu pego um ranço? Gente, vocês falam ranço ainda, porque eu sou cringe. Não, porque os 10% do dízimo, que tem que dar. Se bobear, passa até a maquininha débito pra tu fazer lá. Já vi. Gente, não falei nome de ninguém, por favor. Não estamos apontando ninguém, só para deixar claro. Enfim. Mas aí, quando você fala assim, não, porque no santo de... Não, mas isso aí é coisa de Moisés, invenção de Moisés. Meu irmão tava lá desde a criação. Não, mas quem escreveu o Gênesis também foi Moisés, invenção dele. Não tá tudo lá no Velho Testamento? Como é que isso é a antiga aliança? Então, é justamente o relativismo. Eu vou me apoderar do que me interessa. O que não me interessa, é difícil pra mim não trabalhar no sábado. É difícil pra mim não pegar alguma parte desses 10% e colocar no meu bolso, né? Algumas denominações acontecem, a gente sabe, infelizmente. É difícil pra mim, enquanto um ministro do evangelho, não adulterar. Infelizmente, isso tem acontecido com o fim dos tempos, é uma realidade, triste realidade em todas as denominações. Entendeu? A gente não pode nem tirar a nossa do lado que a gente sabe o que acontece, infelizmente. Então, assim, não existe isso de... Caraca, cara, não, peraí. Dentro desse livro aqui, vou ver só o que me agrada, só o que o Senhor me faz ser o alecrim dourado do campo. Beleza, agora o que me traz sofrimento, não. Deus jamais quer ver um filho seu sofrer. Essa parte eu não quero. E outra coisa, sobre o que você falou dos 10 mandamentos, né? Tipo, Jesus mesmo, ele diz que ele não veio para anular ou abolir as leis, ou mudar as leis. Até porque a gente não pode tirar nenhum tio, nenhuma letra, exatamente. Ele não veio para fazer isso, ele veio para cumprir. Tanto que ele sempre falava sobre a guarda do sábado, ele guardava o sábado. Ele curava as pessoas, ele fazia, tudo certo. Ele veio cumprir, ele veio demonstrar, ele veio dar o exemplo para as outras pessoas. Veio tirar o peso também que tinha sido colocado em cima. Né? Exatamente. Porque a gente sabe que no medo de fazer as coisas erradas, o pessoal começou a dificultar mais ainda, né? Fazer com que a lei de Deus fosse impossível de ser cumprida. O pastor Pareja disse hoje de manhã, tem muita gente que trata a Bíblia como um restaurante self-service. Você pega o que você quer e o resto... E aí o resto fica ali, mesmo estando ali, né? Os conhecimentos. Estragando, pegando fundo. É isso aí. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci agora. Porque ele divide, né? Esqueci agora. Tá, então, sobre esse negócio de religião, eu queria comentar, Jesus, eu li também uma vez que religião é algo que não deveria existir, porque Jesus, ele não veio salvar religião, ele não é uma religião, ele veio salvar todo mundo, independente da sua religião ou não. A porta da graça está aberta para todos, independente se você é adventista, é católico, é batista, é presbiteriano, é espírita, essas coisas. Só parênteses. Lá no céu vai ter gente que nunca pensou que vai estar lá. E vai ter, né? Todo mundo fala isso. E as pessoas que a gente pensou, pô, cadê aquele cara? Ué, como assim? Mas ele não era de outra religião? O que tem? Aparentemente, a gente pode ver aqui, aparentemente, as pessoas... Nossa, uma pessoa que estuda tanta Bíblia, que conhece tanto. Se você perguntar uma coisa pra ela, ela sabe de tudo. Mas a gente não sabe como é que é o exterior? Interior da pessoa, exatamente. Interior da pessoa. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso.
E assim, mas aí existe aquilo. Jesus, ele abre a porta para todo mundo, né? Ele abre a porta para qualquer denominação, para qualquer pessoa, para qualquer religião, independente de quem for. Porém, a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente não pode esquecer do assim diz o Senhor. Eu acho que alguém comentou aqui sobre a Ludmilla, foi? Dos pastores, né, falando, porque Jesus é bom, isso e aquilo. Só que eu li uma vez que a gente não pode querer apagar aquilo que deve ser dito só para as pessoas não acharem que aquilo é muito severo. Sim. A gente tem que falar de acordo com o que Deus chega e fala, você vai dizer assim e assim. Então, você não pode chegar simplesmente e mudar para que as pessoas não venham entender de uma forma ruim, achando que Deus é tirano, achando que Deus é isso, porque ao mesmo tempo que ele é amor, ele também é juiz, como a gente está dizendo. Então, assim, sempre quando a gente for falar do amor de Deus, tem sempre que ter o assim diz o Senhor. Porque é assim que ele diz, é assim que é a palavra dele. A palavra dele é amor, mas a palavra dele também é justa. E é uma palavra em que a gente tem que acreditar, cumprir ela por completo. Mas sabe o que muitas pessoas fazem? Você falou de mudar. Eu vou mudar a Bíblia. A pessoa aponta a Bíblia e fala, eu não mudei. Olha o que está escrito aqui. Muitos falam que não existe verdade, mas existem versões. Existem interpretações diferentes. Porque, a Bíblia está aqui, ó. Já não sei se você já viu um caso muito engraçado, passou até na televisão. Que uma pessoa, um homem, ele tinha várias mulheres. Ele tinha várias esposas. Aí, não, mas isso é bíblico. Aí o jornal foi lá na casa dele, né? Mas como assim é bíblico? Ele foi e mostrou aqui na Bíblia, aqui, ó, tem um ponto, tem uma... Aqui, esse aqui. Aí a mulher chegou, Senhor, tem uma vírgula aqui. Não terás as mulheres, eu não sei como era o verso, eu não lembro no momento, mas tem uma vírgula aqui e ele ficou... assim, sabe? Porque ele não mudou, ele apontou o que está escrito. O verso é que ele falou o seguinte: fala mais alto. Pega a tua mulher e adulterará. Isso, é isso aí. Aí só que era, pega a tua mulher adúltera. Então assim, ele falou, não, mas ele apontou na Bíblia, aqui está. Não que ele mudou, ele não mudou nada, ele só interpretou diferente. Ele viu o que ele queria ver. Ele viu o que queria ver. Sabe? Ele viu o que queria ver. Então, assim, muitas pessoas fazem isso. Apontam aqui, eu vou fazer o que a Bíblia diz, mas tá cega. Mesmo lendo, cega. Não consegue enxergar o que a Bíblia diz de verdade. Não quer enxergar, porque não estuda. Não procura resposta dentro do próprio livro, entendeu? E também tem aquilo que às vezes as pessoas falam, a graça de Jesus é o que me basta. A graça de Jesus salva tudo. Eu vivo em tempo de graça. Somos salvos pela graça. Realmente, nós somos salvos pela graça, mas a gente tem que fazer por onde também. Porque tem um versículo que fala, se você crer e guarda os seus mandamentos, né, e for batizado, você será salvo. Não está dizendo, a minha graça te basta, por isso todo mundo será salvo. Porque senão, eu poderia... Com certeza, quebrar Jesus todos os mandamentos. Não precisava nem ter morrido. Verdade. Se simplesmente o pecado não levasse à morte, Deus poderia ter... Não, Lúcifer, tu pecou? Vai lá, meu irmão. Senta ali 10 minutos no cantinho de pensamento e tá tudo resolvido. Porque senão a própria graça de Jesus salvaria a Lúcifer, todos os anjos caídos, salvaria a pior pessoa do mundo. E salvaria tá vivendo essa desgraceira toda aqui justamente para provar que o pecado só traz ruína. Só traz desgraça, né? Depois do pecado, como já falaram aqui em algum momento, que não era assim nosso corpo imperfeito, né? Lá era tudo, a gente entendia tudo tão claramente, porque Deus estava do nosso lado. Deus falava isso, vamos ensinar. Deus ensinava, era pai, filho, aluno e professor do lado, sabe? Mas por conta do pecado, hoje não é mais assim. Então a gente tem aquela desgraça para entender, estuda, e tem aquela dúvida humana que sempre... Não, mas por quê? Né? Sim. E o pecado acabou com a gente, poderia ser tão mais fácil. O pecado acabou com a gente termina de desgraçar o negócio, porque a gente continua dando ouvidos
E ainda dá desculpa. pecado, ainda dá desculpa. Não dá desculpa, porque eu sou pecador, eu sou falho, então eu sou assim mesmo. Não, é bom reconhecer, mas desculpa pra tudo. É porque, tipo assim, tem gente que chega e fala, pô, eu sou falho, eu sou pecador, então eu faço isso mesmo, entendeu? Eu posso mudar, é da minha natureza, entendeu? Quando eu tiver que mudar, Deus vai me mudar. Não é assim, gente. Você tem que querer primeiro, você tem que falar, ó, Deus, eu me entrego por completo, me renova, por favor. E, como eu disse, não é apenas isso também, é você se empenhar. Não basta você chegar para Deus, Deus, me muda. Ele não vai fazer nada. Você tem que ir lá, procurar na Bíblia, orar, sei lá, assistir uma pregação. Outro dia eu tava tão empolgada com esse negócio de pregação, assisti 2 horas de pregação do pastor Rodrigo Silva, gente, assiste. Mas aí é muito bom. a temporada Não, foi a maior pregação que ele fez. Rodrigo Silva. Inclusive, a gente usou como base um dos vídeos do Rodrigo Pra Silva. fazer o tema desse podcast. O nome do vídeo é A Ditadura... Relatividade. Alguma coisa, ditadura de alguma coisa. Ditadura do Quando relativismo. fala do vídeo, ele fala muita coisa legal que a gente também tirou base pra fazer esse podcast, mas ele lá dá muitos exemplos. Por exemplo, depois eu falo, vai ficar pra surpresa. Continue. Enfim, assistam o vídeo do pastor Rodrigo Silva, tá? Sigam ele também. Que isso? Tá? Vai fazer pra ele? Como assim? E sigam a gente também, entendeu? Não, mas é porque o pastor Rodrigo Silva... Eu tô gritando, gente. Mas é porque o pastor Rodrigo Silva é uma pessoa inspiradora. Ele tá ajudando a gente, entendeu? Então a gente tem que ajudar ele também. Ele tem alcançado lugares que jamais a palavra de Deus chegaria. E isso tá sendo... Orem pela vida do pastor Rodrigo Silva também. Verdade, ele vai em outras igrejas, né? Ele tá quebrando essa barreira, né? Ele tem conversado até com ateus, cara. Então, galera que não abria a porta jamais pra um evangélico, né? E assim, quando ele conversa com outras pessoas, ele fala de um jeito que não atinge ninguém, porque ele tá falando a verdade, a pessoa ela pode perguntar e ela responde. E o Rodrigo Silva responde, mas ela responde, não é você, ela responde, não, porque é isso. É porque a história diz, né, que ele estuda e tudo mais, e ele responde com uma tranquilidade, a pessoa, caramba, mas é verdade. Eu assisti um vídeo dele respondendo alguns comentários de uns caras que ficavam falando, não deixem o pastor Rodrigo Silva entrar nas suas igrejas porque ele é daquela seita e tal, então não deixem ele entrar. Ele simplesmente respondeu no vídeo, olha, eu não sei quem é. Ele nem abriu o vídeo pra assistir porque ele não queria falar mal das pessoas. Ele falou, eu não quero falar mal dessas pessoas, então eu nem abri o vídeo e também não vou citar nomes porque eu nem sei quem é, mas me falaram que tem gente falando mal da igreja adventista, isso e aquilo. Ele respondeu sem nem saber o que tinha no vídeo. Eu assisti o que tinha no vídeo e ele, simplesmente respondeu sem assistir o vídeo. Aí a gente percebe, cara... Ele não... Exatamente. Como a glória de Deus, ela enche as pessoas, né? Se você abrir o TikTok hoje... Ai, gente, não vou citar nomes, mas aquela pessoa que fez um vídeo igual ao meu, aí todo mundo, já sei quem é, fulano de tal tem treta com não sei quem. Aí tu vai passando na For You, aí já aparece as contas de fofoca. Gente, eu tenho uma especulação de quem é, eu acho que é essa pessoa, não sei o quê. Aí começa a tacar hate na pessoa, aí vai, não, é a outra pessoa. Aí você tá com hate na pessoa, sendo que a pessoa não fez nada. Rodrigo Silva, homem maravilhoso, vou te mandar DM, me responda. Eu duvido bastante, mas... Participe das DM, olha só, mas olha, quem será, quem sabe. Mas enfim, Acho que ele vem. voltando pro nosso assunto aqui, porque desviou só um pouquinho, muito. A gente tá falando de meias verdades, de verdade relativa, né? E isso pode ser muito perigoso, porque não é uma verdade. A Júlia estava comentando que estava estudando ontem, né? Que a mentira... As meias verdades são piores que mentiras. Porque ela pode... Ela tá aberta à interpretação. Também. Ela muda o que é bom, sabe? Porque verdade é uma coisa maravilhosa. Bem dependendo, pode doer, mas, né? Mas ela muda, ela distorce
A mentira não, a mentira a gente já conhece como é que é, a gente já quer tentar se afastar. Mas assim, tem alguém ligando pra esse... Quem é esse celular? Tem alguém ligando. Daniel. Continuando. Voltando, gente, voltando. Então, assim... É perigoso. Hã? Eu não sei assim do Daniel. Gente, desculpa problemas técnicos. 5 minutos, não, 1 minuto. Pronto. Tá gravando. Podemos voltar. Vamos lá, é perigoso, né? Falar de meia de verdade. Isso porque, como a gente está falando sobre as interpretações da Bíblia, a gente, na verdade, tem que levar o evangelho por completo. Não só aquela parte que já falou, Jesus é bem, Jesus é amor, mas também aquela parte que quer nos ensinar, quer nos guiar para o caminho certo, Jesus é justiça. Então, assim, um dos exemplos que eu disse que ia falar é que o avião não voa com apenas uma asa. Se ele tiver uma asa, ele vai continuar no chão de qualquer jeito. Então, o evangelho, a gente tem que subir o evangelho com a parte do amor, com a parte daquele conforto que a gente sente, mas também com a parte de que a gente está certo, que a gente vai ser ensinado por Jesus, porque isso é um privilégio, não é? A Bíblia mostra, né? Tipo, através do Velho Testamento e através do Novo Testamento, as duas personalidades de Deus, né? O que ele é. Porque no Antigo Testamento a gente vê muitas coisas, Deus agindo muito como um juiz, né? O povo de Israel faz isso, ó, Deus vai e joga uma praga. Ele dá a oportunidade, ele dá, mas aí ele vai lá e cumpre. Já no Novo Testamento, Jesus vem como um Jesus de cura, né? Um Jesus de libertação. Jesus vem para mostrar o verdadeiro caráter de Deus, um caráter que estava sendo distorcido pela sociedade daquela época, pelos sacerdotes, né? Porque eles eram tirados como um Deus, ele era tirado como um Deus tirano, um Deus que só fazia maldade e todo mundo seguia porque tinham medo. É que nem na Idade Média, quando antes de Martinho Lutero chegar e colocar as 95 teses lá no portão e tal, tinha a venda de indulgências. As pessoas compravam a vida eterna delas, elas subiam escadas de joelhos e eram inúmeros degraus com medo de acabarem despertando a fúria de Deus, né? Então, assim, Jesus veio para quebrar tudo isso e mostrar que Deus é um Deus de amor, porém é um Deus de ordem, um Deus de justiça e um Deus de mandamentos. Só um parênteses que eu gostaria de colocar aí, que na verdade no Antigo Testamento não é porque Deus não é problema. O problema é que o povo humano, aliás, o ser humano é uma galera muito retardada, mano. E a gente Não posso discordar. a gente faz besteira uma atrás da outra. Então, quando Deus mandava as pragas, não era exatamente para o seu povo, né? Quando mandava pragas ou mandava passar o cerol, né, na galera, eram nos inimigos. Mas quando ele vinha com juízo para o seu povo, não é simplesmente porque ele mandava, mas porque eles deixavam de cumprir os mandamentos que Deus falou. Se fizer, vai dar ruim, meu irmão. E eles iam lá e faziam. O que o papai falou que ia acontecer isso, então, blau. Né? Foram para o Egito, foram para a Babilônia, a Síria veio, regaçou todo mundo, depois veio Roma. Quando chegou Jesus, ele veio para dizer, ó, era assim que eu queria que vocês vivessem, tá? Eu sou o recado de Deus, entendeu? Então, eu vim trazer a cura, vim trazer palavras de salvação. Então, daqui pra frente, é assim, não é para fazer de novo, mas se fizer... Eu tô lá pendurado na cruz, seus imbecis. Entendeu? Então vocês olhem, ajoelham, se arrependam e beleza, mas não faz de novo não. Né? Como é que ele falou pra mulher lá? Vai, não peques mais. Então é mais ou menos isso. Né? Não é que Deus fosse um Deus tirano, é porque o povo era totoca mesmo das ideias. Eles simplesmente queriam seguir a relatividade deles. Isso desde antes até agora. Perfeito. Então, gente, a gente já passou por esse tema, mas eu achei isso aqui muito interessante. Está no livro que eu indiquei pra vocês. Leia. Muito bom, tá? Continuando. Que dá mais alguns exemplos e conta sobre uma propaganda que teve há muito tempo da Brastemp.
um comercial, tá, gente? Por isso que é assim. É. Brastemp patrocina nós. Tem um frigobarzinho aqui, tá ligado? Enfim, continuando. Aí falava, nossa, esse produto é bom, de outra marca, mas não a Brastemp. Falando como se fosse um conceito. Brastemp é igual a qualidade, entendeu? E Deus tá se transformando nisso de novo. Jesus veio aqui, morreu, viveu a vida pra mostrar o que ela acabou de dizer. Entendeu? Ai, gente, muito confuso. Ele quebrou barreiras. Exatamente. E aí, só que Deus está se transformando num conceito. Agora Deus não é só um Deus de Amor. De amor, de milagre. Então, Deus, ele é um Deus de amor, de milagres, é um Deus de justiça. Ele, Mas você tá percebendo que Deus virou um Deus vingativo? Verdade. Caraca, sério? Olha só. Eu vou fazer tal coisa. Se fulano não for comigo, ou se fulano me trair, porque o Deus de Israel é o meu advogado. Se minha mãe falando, se você comigo, Deus vai me dizer. Entendeu? Ah, não, mas isso Algumas aí... coisas não, mas isso é verdade. Mãe tem um negócio ali, ó. Tô aprendendo isso agora, entendeu? Você acha que não, ela já viu lá. Tem muito pela frente. Entendeu? Não, se você citar Deus ali, já deixa a criança, entendeu? Com as pernas Virou mãe, baixou 5% de Ellen. É um negócio assim fenomenal. Mas enfim, voltando. Deus virou um Deus justamente que serve para os meus interesses, né? Senhor, eu quero prosperar. Me ajuda aí. Senhor, não gosto de fulano. Desgraça a vida dele ali, né? E a gente não entende que Deus é meu pai, mas é o seu também. Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu pelo Bolsonaro, pelos afegãos. A disposição está à disposição de todos. É verdade. E assim, como você falou que, Deus, não gosto daquela pessoa. Deus, mas, por favor, me ajuda aqui. Ele ajuda, porque ele tem essa empatia com a gente, né? Não somos filhos dele e ele é nosso Deus. Ele ajuda, mas nem sempre é tudo que a gente quer, nem sempre tem que ser da vontade dele. Então, assim, ele ajuda, é verdade, mas nem sempre é nossa vontade. Então, é uma mentira. Entra tudo na relatividade. Ai, gente, relatividade é maravilhosa. Mas, pois é. Querem falar mais uma coisa? Pode falar. Eu ia comentar sobre... Eu não quero voltar no pastor Rodrigo Silva, mas é porque ele é um grande exemplo pra mim. Tá então bom, eu vou usar ele. Silva. Não, eu vou usar ele só como exemplo. Okay, vai. A gente falou que o pastor quebrou barreiras, né? E assim, ele quebrou muitas barreiras realmente, tanto que isso estava incomodando os pastores de outras igrejas, né? Mas, como a Ludmilla falou, ele fala de uma forma em que não deixa as pessoas chateadas. E ele vive aquilo que a gente estava até comentando, do assim diz o Senhor, e ele não molda nada para deixar as pessoas se sentirem melhor, sentirem menos medo de Deus. Não, cara, ele fala de uma maneira em que choca, sabe? Tipo, ele fala, Deus fala assim, assim, assado. Então, por que tu tá fazendo isso, cara? É porque a pessoa só quer entender o que ela quer enxergar pro bem dela, pro próprio benefício, não é? Então, assim, eu acho que se a gente chegar pra Deus e falar, Senhor, ajuda a gente a conseguir falar as coisas que são difíceis para as outras pessoas entenderem, usa a gente... nos dá as palavras corretas, porque acho que a vida dele é baseada nisso, né? Em oração, porque, assim, tiveram muitas pessoas que atacaram ele, porém, a maioria tá, tipo assim, buscando, né? Pô, pastor, aparece lá na minha igreja. Pô, pastor, entendeu? Tipo, é a graça de Jesus mesmo ali, né? Eu gostaria de fazer a indicação de outro livro que eu estou muito arrependida de só ter começado a ler ele agora. Se chama Mil Cairão, da Casa Publicadora Brasileira. Já li. Sim. E é fantástico. Foi meu paradidático. Sim, muito bom. Meu pai apaixonado por esse livro.
Que saudade do tempo da escola adventista. Enfim. Estudou! Estudei. Depois conversa mais um pouquinho. Então, o que você falou aí a respeito de nos dê as palavras certas. Cara, esse homem foi pra guerra e ele não podia comer carne de porco num país que a base da alimentação é justamente isso, né? Alemão gosta de porco de todas as formas possíveis, né? E ele não podia pegar em arma. Pô, como é que o soldado vai pra guerra e não pode pegar na arma? Então, ele precisa... Não vou dar spoiler, né? Mas... Essa parte é muito legal. Da arma. Ele tem que falar com os seus superiores e ele tem que tomar cuidado, porque senão ele é executado pelas opiniões dele. Então é isso. Tem alguma coisa aqui? Atualização de segurança disponível. Não sei se parou de gravar. Clicar em lembrar mais tarde. Não, tudo certo. Então essa questão, daqui a um tempo, nossa vida vai depender disso. De como... Pode continuar, não liga pra gente não. Não, dá pausa que depois edita. Eu acho que o meu parou desde quando começou. Aqui tá gravando. Tá contando o tempo? Tá contando. Desliga o Ele celular. só tá piscando. Tá gravando, cara. Você tá piscando. Não tá gravando, não. Aí a Julia falou super baixo. Não, eu consigo pegar do microfone dela. Continua. Vamos continuando. O meu tá gravando. Tá tudo certo. Sim. Voltando. Quer continuar? Desliga o celular. Desliga aqui do lado? Isso. Não desligar, né? Só apagar. Enfim, então é isso. O cara tava indo pra uma guerra e ele tinha que ter cuidado como ele falava com seus superiores. Porque ele tinha que falar, então, posso comer essa comida aí não. Então, não vou poder pegar em arma não. E a cada momento que eu tô prosseguindo no livro, os caras estão perdendo já a paciência, né? E essa questão de saber falar vai ser decisivo para nossa vida enquanto sabatistas no tempo do fim, né? Porque a gente vai precisar se reportar às pessoas para explicar sobre a nossa fé e falar de uma forma que é aí que eu gosto muito daquele que mencionamos anteriormente, para não voltar na situação, porque ele fala com uma humildade, entendeu? Porque ele não chega, porque eu sou doutor na PUC, Pontifícia de Roma, e sou adventista, e por isso eu já tô salvo, não. Entendeu? Ele entende que ele tem uma verdade presente, que ele precisa que as pessoas ouçam, se elas vão aceitar ou não. Além de ser um testemunho, Isso, né? é a questão do Espírito Santo, entendeu? Enquanto a ideia dele é que não haja mais ignorância sobre o assunto. Irmão, vamos conversar sobre isso aqui. Você entendeu? Entendi. Aceitou? Não sei. Mas enfim, daí já não é problema mais meu, né? Então, daqui pra frente, a gente precisa dessa maturidade de não discussão, não querer impor a verdade. Mas com amor falar assim, olha, você quer ouvir um pouquinho sobre como eu acredito? Porque eu não quero discutir com você, eu quero que você me entenda. E esse foi um problema muito sério numa pausa que eu tive aí justamente da escola adventista. Que eu vim desde a infância estudando na escola adventista até os 13 anos de idade. Aí eu estava no internato. Quando saí, vim para uma escola secular. E quando eu inventava de fazer estudos bíblicos na hora do recreio, né? E quando as pessoas sentavam para estudar a Bíblia comigo, era uma discussão, entendeu? E eu ficava brava. Como assim você não entende? Como assim você não aceita? Eu não vi. E quando o tempo foi passando, eu entendi que não é assim. A questão é assim, de, pô, parceiro, te amo, fecho contigo. Tu quer entender ou tu quer ser vencido? Ou me vencer? Então a gente precisa daqui pra frente tomar essa postura. As pessoas precisam ser informadas, elas não precisam ser convencidas, né? E tudo com amor, nem com força, nem por violência. E uma questão também importante é que você falou que seus amigos brigavam, começaram uma discussão, mas eu não entendo, mas até tem uma solução para isso. Se a gente conseguir ter aquele contato com Deus diretamente, que é direto, uma oração, uma conversa, aquele estudo da Bíblia, aquela comunhão, a gente consegue, porque a nossa mente vai abrir com a ajuda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ajuda a nós entendermos a Bíblia. Quando está estudando, então é isso que está na tal lugar, sabe? Então, e uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, que é uma questão dos últimos dias, que assim,
quando a senhora White ela nos instruiu a questão desses livros que a gente faz, o Grande Conflito, o Impacto e Esperança, né? Não tenha medo de Colocar dar pro verdade. coleguinha e falar assim, olha só o presente que eu te trouxe. Ele pode nem abrir ali na sua frente para saber. Ele vai levar para casa, ou sei lá onde ele vai deixar. Mas em algum momento a senhora White fala que aqueles livros vão brilhar de uma forma no tempo do fim, que a pessoa, caraca, vou abrir lá para ver o que está acontecendo, que eu preciso saber por que aquele livro está me chamando dessa forma. E é assim que as pessoas vão ser convertidas nos últimos tempos. Amém. Onde os pregadores não chegarem, essas literaturas vão ajudar o Espírito Santo nos últimos tempos. É igual aquela música lá do Fernando Iglesias, Obrigada. Sim, que fala do comportor, do estudante. Isso aí. É como... Gente, você conhece a música, menina? Não me senti mais tão velha nesse momento. Eu não conheço, eu acho. Verdade. Que música? Obrigada. Isso! Já conhece. Ah, tá. Live cantora. Exatamente. Ah, não, enfim. Gente, ó. Enfim, é aquilo, né? Jesus sempre, quando ele pregava, ele sempre dizia, assim disse, não, tô com muito isso na cabeça. De novo. Ele sempre dizia, aqueles que querem ouvir, que ouçam. Sim. Porque os que não querem, podem ir embora, entendeu? Eu lembro que quando eu era pequena, eu assistia muito aqueles desenhozinhos bíblicos, aqueles que passavam na Record. Isso aí! Eu tinha até DVD. Não, aquela emissora. Sim. Então, eu tinha até os DVDs, assim, e eu gostava. Eu assistia muito. E tinha um que era sobre quando ele contava a parábola das 10 virgens. E aí, ele pregava para uma grande multidão e ele sempre falavam, aqueles que querem ouvir, que ouçam. E aí, um por um ia saindo, tipo, uns continuavam, ficavam um pouco, aí ele começava a contar a parábola das sementes, né, que estavam caídas, e as pessoas ouviam, assim, né, e eram, tipo assim, de acordo com a semente que ele tava falando, elas ouviam e depois saíam e tal. No final, sobrou, tipo, mais 5 pessoas ouvindo. Então, tipo assim, é aquela questão. A gente não tem que tentar impor, até porque Jesus não quis convencer ninguém. Né? Ele sempre falava, se você quer ouvir, você fica aqui. Se você não quer, você pode ir embora. Eu tô aqui pra falar a verdade, entendeu? Mas eu não quero te convencer, eu só tô falando a minha opinião. Como você também tem. Não é de Deus levar ninguém arrastado pro céu. Não é interessante pra ele. Então, por isso que a comunhão com Deus é importante aqui. Porque se a gente não amar estar com Deus já daqui, a gente não vai pro céu. Porque você vai pro céu e vai achar um saco. Então é melhor você não ir. Né? Enfim, não vou falar, né? Mas todo mundo sabe o negócio. A gente tava falando sobre o jovem rico, né? Na lição dessa semana. E era, tipo, literalmente assim, ele tava tão ligado, né, aos prazeres do mundo, né, e ele queria ter esses mesmos prazeres no céu. E aí ele veio pra Jesus, eu preciso mais de alguma coisa? Eu acho que foi só pra ele começar, tipo, se gabar, sabe? Jesus, eu já tenho tudo, então... Já posso fazer o check-in? Exatamente. Ele chegou, Jesus, o que eu faço pra dar a vida eterna, já que eu já cumpri todos os 10 mandamentos, desde criancinha, entendeu? Bem seguido, né? Então, desde criança eu sigo tudo, o que eu preciso fazer? Ele não tava querendo saber, ele queria que Jesus simplesmente chegasse na frente de todo mundo e falasse, você tá salvo, meu filho. E é isso aí. Então, tipo assim... muitas vezes a gente é dessa maneira. A gente quer exibir, né, para Jesus e para as outras pessoas que a gente segue tudo certinho, né, tá tudo no padrão lá da Bíblia, sendo que, na verdade, a gente só tá escolhendo o que a gente realmente quer. Gente, vamos para as nossas considerações finais. Exatamente o que eu ia fazer. Tá bom, não é? Ficamos aqui por um tempinho, mas como a gente tenta fazer todo o podcast, né? A nossa... O podcast de mulher tem que ser maior, gente. Eu concordo porque a gente fala mais, viu? Enfim, temos maior necessidade de falar. Porque vocês obrigam a gente a parar. 53 minutos. Ah, tá. Vai falar do último podcast, então. Já até fecha o vídeo.
Negócio da cana. Acabou. Enfim, agora Enfim. vamos falar com a nossa convidada. Exatamente. Pra dar as considerações finais. Sempre temos uma última palavra da nossa convidada. Então, resumindo todo o nosso assunto hoje sobre a Bíblia relativa, dê um sermão em todos. Lá em casa somos muito musicais, né? Então, o último convite de Deus é que a gente justamente ouça essas palavras, né? Jesus falou lá, enquanto esteve na terra, e ele também diz lá no Apocalipse, ouçam, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Se eu não me engano, está no capítulo 21 de Apocalipse. Vamos abrir? Todos têm a Bíblia. Vamos abrindo, peraí, gente. Já vai. É isso mesmo. Vou pegar aí com vocês um dos meus versículos favoritos. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4. No momento, hoje, eu estava muito reflexiva com relação à questão dos nossos irmãos lá no Afeganistão, né? Cara, quem não conseguiu derramar uma lágrima com isso, pode pedir pra morrer, porque não tá bem da cabeça, não. E diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Né? E a gente para por aí. Tudo o que a gente precisava para sobreviver enquanto seguidores de Cristo nessa terra está aqui na palavra de Deus. Se a gente tem, graças a Deus, algumas outras inspirações, amém por isso. Mas tudo está aqui. E precisamos realmente aproveitar enquanto podemos estar com tempo para essas páginas. Porque as pessoas falam, né, desde criancinha, porque nos últimos tempos vão tirar nossas Bíblias. Mentira! Algumas coisas desse tipo vão acontecer. Mas o que vai acontecer a mais é que hoje a gente tem iluminação do Espírito Santo para entender o que está escrito aqui. Mas nos últimos dias nós sabemos que nós não teremos mais a presença do Espírito Santo conosco. Então quem ouviu, ouviu. Quem leu, leu. Quem não quis, infelizmente... Ele só permanecerá naqueles que Exatamente. Então o nosso último convite hoje é, independente de denominação, de crença, se você tem a oportunidade de ler a palavra de Deus, a Bíblia, tenha contato, porque essa palavra é capaz de transformar toda maldição em bênção, é capaz de transformar qualquer vida e é capaz de te tirar assim, de situações muito complicadas. Ela te instrui, ela te anima e ela te dá esperança para dias melhores. Amém. Para finalizar, eu quero falar o versículo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, não amém. Então, muito obrigada pela sua presença. Foi incrível nosso primeiro podcast. Falamos muito, demos muitas lições, que tocou, eu espero, tocou vários corações, certo? Amém. E se vocês quiserem mais podcast das meninas, com certeza, certo? Gente, Pode me chamar para parte 2. E quem quiser parte 2 já comenta. Gente, o que eu penso, minha opinião, eu tenho quase certeza que todos vão concordar que a gente pode fazer isso daí pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês tá Eu joguei assim no ar. Não, vou jogar uma outra ideia. Por que não fazer um dia para os meninos, um dia para os meninos, terça e sexta, né? Opa, que isso? Tá dominado. Então, muito obrigada, certo? Vamos finalizar por aqui. Muito obrigada, gente. Está filmando, não está filmando? Foi? Obrigada? Beleza? Então vamos lá, se inscreve no canal, curte, tá bom? Comenta bastante, compartilha. E comenta aqui no podcast das meninas, beleza? Muito obrigada. Valeu! Palma!